Boa noite, que a paz seja com todos, amém? O Senhor tem preparado este momento de qualidade para nós e eu quero convidar você a estar conosco. Hoje tem uma pessoa muito especial, muito amada e querida e a gente vai conhecer um pouquinho da história dela e eu quero convidar você a parar um pouco o que você está fazendo e vamos orar, chamar a presença do Senhor, porque Ele já está presente aí na sua casa. Para que a gente possa estar um momento de qualidade com Ele, nós precisamos parar de fazer coisas e priorizar agora a voz do Senhor. Amém? Deus amado, Deus santo, Senhor, nós estamos diante da Tua presença, ó Pai, para pedir, Senhor, o Teu perdão sobre nós. Reconhecemos nossa dependência por Ti, Senhor. Como precisamos de Ti. A cada minuto das nossas vidas, ó Deus. Nada podemos sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia e sem o Teu amor. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, vá de encontro, Senhor, a cada lar, a cada mãe, a cada pai, a cada jovem, Senhor, a cada criança que está ouvindo neste momento, que vai estar sendo, ó Deus, impactado com essa verdade, ó Deus, que a Tua verdade é o que precisamos. Por isso eu te peço, Espírito Santo, conduza, ó Pai, conforme a Tua vontade as nossas vidas. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Isabelle. Isabelle, conta para nós como que começou a sua história com o Senhor Jesus. Olá, boa noite, paz, primeiramente. Muito obrigada pela oportunidade. A minha história com Jesus começou muito antes do batismo, eu acho que começa, porque o batismo ele é a decisão final. Ele é o selo em um documento, né? A minha história com Jesus começou o dia que eu vim para Ribeirão Preto, em 2015. Mais ou menos em janeiro de 2015, por aí eu vim para Ribeirão Preto. Sinceramente, não foi muito porque eu quis. Quando eu vim para Ribeirão Preto era muito estranho, porque eu vinha sempre aqui nas férias para visitar minha mãe, mas eu nunca achei que eu ia morar aqui, porque uma criança que veio de uma cidade mais pequena, Ribeirão Preto era, nossa, a cidade. E quando eu vim para Ribeirão Preto, a minha mãe desempregada, eu com alguns irmãos mais novos. Então a gente se encontrou num cenário muito ruim, porque aqui é muito diferente de onde a gente vivia. Então, Você morava com quem? eu morava com os meus avós, fui criada com eles. A partir dos meus 2 anos, mais ou menos, por conta que eu cresci com os meus pais, mas por desavença entre eles mesmos, eles se divorciaram. E entre morar com outra pessoa, que não era do convívio familiar, e morar com os meus avós, essa foi a escolha. Então, no momento era a melhor escolha, então eu vim morar com meus avós. Só que chegou em uma determinada data, eles tiveram outras desavenças, porque era sempre assim, tendo desavenças, e a decisão era que ela ia ter que levar os filhos dela embora. Então, mas no momento, acho que por impulso, a pessoa falou, então eu levo. Mas quando chegou aqui, a gente só tinha a casa para morar, os móveis que estavam dentro, uma geladeira mais ou menos vazia e alguém desempregado. E 3 crianças, eu e mais 2 irmãos. Então aqui a gente não tinha uma estabilidade de uma escola para estudar, a gente não tinha estabilidade de um emprego, não conhecia ninguém. A gente estava começando a ir na igreja, minha mãe já fazia pelo menos 2 semanas que estava indo, mas não era algo firme realmente. E você tinha quantos anos? Aí eu ainda tinha 8, ia fazer 9 anos esse ano. E aí, eu criança, né? Então eu falei, nossa, uma mudança, que legal. Vim para Ribeirão Preto, uma cidade muito legal, eu vou gostar daqui. Só que eu não tinha entendido que era realmente diferente. Ribeirão Preto não é uma cidade que você senta na calçada e vai conversar, não é que você tem um vizinho que você pede a xicarazinha de arroz. Então, é um bairro diferente, um lugar diferente. O único lugar de paz, o único lugar de acolhimento foi a igreja realmente. A primeira cesta básica ali foi a igreja. O primeiro ajudar ali com o aluguel, estar junto, foi da igreja, porque realmente a gente não tinha nada. Então, muitas mães devem passar por isso, olhar a situação e não saber o que fazer com seus filhos, né? É verdade. Então, a gente se deparando com aquela situação e não sabia o que fazer. E aí eu comecei a ir para a igreja e eu vi que a igreja era o único lugar de paz. Porque, consequentemente, uma pessoa, quando tem problemas, ela fica estressada. Então, em casa, a minha mãe
ainda no novo convertimento ali, né? Então, às vezes ela explodia, tinha os momentos dela de raiva, porque, é culpa dessas crianças, porque se eu não tivesse essas crianças eu me virava sozinha, mas como tem as crianças eu tenho que fazer, porque isso, porque aquilo. E liberava algumas palavras até muito pesadas para as crianças, para mim, mas foi tudo um processo. Depois de um tempo a gente foi entendendo que aquilo podia mudar, se a gente realmente quisesse estar com Cristo. Que a gente só ia na igreja, as primeiras semanas a gente ia, porque, olha, encontramos uma igreja legal, é uma denominação que a gente já conhece, já fui uma vez, olha, eu gostei do ambiente, mas não ia porque estava tendo um encontro com Cristo. Mas quando a gente realmente resolveu passar por um encontro com Cristo, entrar naquilo ali, as coisas começaram a mudar. Aí apareceu um emprego, aí a geladeira já começou a ficar cheia, aí teve uma fase que não consegui uma escola para estudar. Estava construindo ainda uma escola no bairro e aqui não tinha vaga. Aí foi outra fase, ficou quase 2 meses sem estudar. Aí vai orar para achar uma vaga, consegui uma vaga. Aí eu era uma aluna muito, não vou dizer desleixada, mas eu dormia na aula. E muitas pessoas falavam, é preguiça. Mas era porque em casa eu corria para ajudar minha mãe no que eu sabia fazer, que era arrumar uma casa, cuidar do meu irmão, acordar muito cedo, dormir muito tarde. Então, aquela correria trouxe já um desgaste. Em pleno aos 8 para os 9 anos, eu já dormia, não queria nem saber de nada. Então, os estudos já era péssimo. Dentro de casa, as coisas estavam melhorando. Mas sempre com aquele questionamento. Eu estou indo na igreja, porque ainda está ruim? Mas não sabia que a atitude também tinha que ser da minha parte, né? Da minha parte de mudar um pouco os hábitos, mudar o jeito de ser. E a partir daquele momento, tudo começou a melhorar. Aí acabou aquele ano, tudo estava indo bem, até que chegou o ano em que a minha bisa se encontrou em um quadro de câncer. Ela estava com um câncer maligno, bem agressivo, nas mamas e foi se espalhando depois pelo corpo. E como a gente era os únicos que morava perto, a minha mãe estava sempre no HC com a minha bisa, sempre no HC, eu cuidando das crianças, uma criança cuidando de outras crianças, não se sabia o que fazer, então muitas vezes a gente vivia socado na casa da vizinha, então era um convívio sem base. E acreditando na cura, mas nem todos da família acreditavam, então dizia que a gente estava bitolado. Como vocês podem estar pensando em cura, não fazer nada, não se mover? Olhando aquela situação, só piorando, só piorando. E a minha bisa veio a falecer. E parece que aí veio tudo de uma vez. Aí a minha avó, Sandra, que é filha da minha bisa, né? Ela entrou em um quadro de depressão. E aí, nessa mesma época, já perdeu o emprego de novo a minha mãe. E aí, eu estava perdendo a vaga na escola, porque eu resolvi que ia morar com a minha avó de qualquer jeito para cuidar dela, achando que tinha algo a se fazer naquilo. E as notas só despencando, a vida só piorando. Sumimos do nada da igreja. Tomamos a pior decisão da nossa vida. Que de vez de ser um momento de se agarrar a Cristo, a gente resolveu que iríamos totalmente sair daquele foco, sair de Cristo. Só que eu tomei uma decisão, porque eu já tinha visto aquele filme desde pequena. Dentro de casa era assim, aquele mesmo filme. Por fora, dentro da igreja, abraçava todo mundo, estava todo mundo bonito. Tinha que manter o status da família feliz, o casal bonito, tudo certo. Olha, você não pode reclamar, se alguém perguntar está tudo bem. E de novo, eu me vi naquela cena de fingir que estava tudo bem. Se alguém perguntasse o que estava acontecendo, eu não respondia. Se alguém falasse se queria uma ajuda de oração, era porque a pessoa estava querendo bisbilhotar. Então, de novo, eu me vi em um caso de reclusão, em um caso de pôr um escudo, o modo de defesa com as pessoas errada, quem só queria ajudar. Porque já vinha de uma infância ruim. Se eu dizer que eu não senti falta de um abraço de um pai, eu vou estar mentindo para você, porque eu realmente senti. Senti falta de um eu te amo, senti falta de um eu estou aqui, senti falta do fica calma que a gente vai conseguir. Nunca foi a gente, era eu vou conseguir, eu vou fazer. Nunca foi um família, sempre foi um, olha, você tem que fazer porque isso é obrigação. Nunca era um acolhimento, uma isso, segurança, né? Nunca foi uma segurança. E com isso vinha as mudanças de várias casas, porque o aluguel ficava caro, então tem que ir para uma casa mais barata, de 600. Daqui a pouco o aluguel ficou caro de novo, vai para outra casa de 400. Aí não tinha mais saída. Se tornou um ciclo de mudar de casa, ficar fazendo bicos para conseguir sustentar a casa e ficar indo
as notas ruins na escola, tudo ruim. Que aí mudava de escola, porque Sim, mudava de casa, mudava de escola, bairro. mudava de lugar, mudava as amizades, então nunca teve alguém ali perto. Sim. Só que a única coisa que continuava a manter o foco era na igreja. Porque eu já tinha visto aquele filme, então naquele momento eu decidi, o filme não vai ser mais o mesmo. A mesma pessoa que está dentro da igreja cheia de fé, tem que ser a mesma menina que fora da igreja tem que ter essa fé. E aí eu fui ver a mudança. A partir do momento que eu parei de cobrar da minha mãe algo, a partir do momento que eu parei de cobrar da sociedade algo, eu comecei a cobrar de mim mesma. Uma cristã melhor, uma filha melhor, uma estudante melhor. E parece que Deus foi agindo de uma forma, Ele só queria aquilo. Que eu parasse de focar nos problemas, que eu parasse de reclamar da mesma coisa todo dia. E as coisas foram fluindo. Foi muito ruim ver muitas coisas acontecendo e não poder ajudar. Quantas vezes eu olhava minha mãe chorando e falava, nossa, eu queria ser rica, né? Nossa, olha, o pensamento era de criança mesmo. Eu queria ser rica, que eu ia dar muito dinheiro para minha mãe e ela ia ser feliz. Mas eu não entendia que, não, mesmo se eu tivesse R$1 milhão, aquilo não faria a felicidade da minha família, aquilo não faria a minha felicidade. O que realmente faria felicidade era quando a gente tivesse essa decisão real por Cristo. E no ano que eu tinha me batizado, saber que tudo aquilo de ruim foi acontecendo, eu fiquei indignada. Falei, como assim? Como está acontecendo essas coisas? Não pode não. Eu não acredito. Agora eu me batizei, tem que ser tudo bem. E eu cheguei na igreja e a pastora da igreja estava fazendo uma pregação assim, você acha que tem que ser tudo certo? O que você tem diferente? E ela apresentou alguns personagens da Bíblia dizendo, o que você tem diferente de Davi, o que você tem diferente desse, daquele. E eu vi que eu não tinha nada de diferente deles. Só mudou a atitude que eles estavam tendo. Eles tiveram uma atitude de fé e eu não. E naquele momento eu realmente decidi ter uma atitude de fé. Então, por mais que às vezes a minha mãe chegava do serviço cansada e não queria ir na igreja, não queria saber. Eu pegava as crianças e ia para a igreja. Mesmo que eu não quisesse fazer algo, eu fazia. Porque eu me motivava o meu melhor, eu despertava o meu melhor. Porque Ali eu sabia você deixou, isso. não, Jesus me ajuda aqui, Sim. eu preciso da sua ajuda. Né? Realmente eu vi que não era mais só eu, né? Porque tudo pegava, não, porque eu vou conseguir. Gente, era como se Jesus fosse o amuleto, né? É igual quem, com todo respeito, quem precisa é o óculos, né? Quando eu vou ler, eu coloco meu óculos porque eu preciso ler. Quando eu não vou ler, eu tiro o óculos. Então, na escola eu não precisava de Jesus, porque eu dava o meu jeitinho, eu tinha meus amigos, as minhas conversas. Aí, quando eu saía da escola, eu precisava de Jesus, para quando a cesta estava acabando, para quando a comida estava faltando. Aí, quando eu estava em uma festa, ou a gente estava em algum lugar, a gente não precisa mais de Jesus. E a partir do momento que eu tirei esse conceito de que Jesus era o meu amuleto ali, as coisas começaram a mudar. Porque aí eu conseguia levar eles para minhas rodas de amigo, eu consegui levar Jesus para os meus familiares. A coisa mais difícil foi se afastar. Foi sair da parentela, porque a mania de ver todo mundo em um convívio, então a babá da família era a tia, então a melhor amiga era a prima. Então vim para um lugar que ninguém era família realmente de sangue. Eu se senti desolada, realmente, sem saída. Olhar a situação e falar, nossa, não tem ninguém aqui que seja minha família, então eu senti muita falta. Mas quando eu cheguei na igreja, recebi o abraço. Uma cena que me marca muito de ter chegado na igreja foi quando eu cheguei, eu lembro até como era a igreja. E a pastora, ela estava com um vestido floridinho, todo roxo, e ela veio, ela abraçou, e ela falou, nossa, minha filha, você é tão bonita, eu te amo. Eu ouvi um eu te amo de uma pessoa estranha. Ela acabou de conhecer como ela me diz um eu te amo. Sendo que tem pessoas que eu convivo anos do lado e que eu nunca consegui ouvir um eu te amo. E Jesus, ele trabalhou na forma que doía. Ele soube o jeito de curar a ferida. Então ele entrou por um lado que precisava. Então eu sempre sentia a falta de um abraço do pai. Deus se apresentou como meu pai. Sentia falta de alguém que visse minhas apresentações na escola, as apresentações nos dias especiais. Na igreja eu podia apresentar para ele, eu sabia que aquele pai real estava ali. Eu ganhei irmãos na igreja, eu ganhei pais, eu ganhei uma família realmente. E aí foi daí que você começou a se dedicar na escola, porque hoje você é uma aluna super aplicada, né? Mas como que transformou essa Isabelle numa aluna que dormia na sala de aula
E essa aluna que faz parte de gincana, campeonatos e está sempre ativa, né? Como que transformou essa Isabelle? Uma vez na intercessão, cheguei na intercessão e a pastora estava conversando e ela falou assim, ela contou a história de quando ela era criança e ela aprendeu com uma professora a ler provérbios. Falei, esse negócio não funciona. Ai, Deus perdoa mesmo. Porque eu falei, imagina, como se a Bíblia fosse me ensinar matemática, como se a Bíblia fosse me deixar acordado. Que eu preciso não tem provérbios, não. Até pequei no momento, né? Porque eu fiquei tipo, como assim? Será que ler... isso? Como eu vou ler e vai estar lá todas as respostas? E realmente eu li, estava lá todas as respostas. Porque quando eu comecei realmente a ler, quando eu parei só de ver aquilo como um livro, ou só como uma leitura da noite, porque faz parte da igreja, faz parte disso, daquilo, então tem que fazer, eu comecei a compreender. Então, eu me surpreendo muito porque eu falo que o meu Deus, eu gosto de falar meu Deus porque eu não sei como ele age assim na vida das pessoas, mas na minha vida ele agiu nos mínimos detalhes. Uma coisa que talvez para outras pessoas seja tão comum, né? Mas como Deus vai me ajudar com a escola, isso e aquilo, na faculdade. E realmente senti... Eu chegava nas aulas, até quando eu queria dormir, eu sentia uma motivação, um gás para fazer. Falava, não, como assim? Não vou dormir hoje. Não, hoje eu não vou dormir. Olha, eu queria dormir, mas meu corpo não quer dormir. Era uma rotina ali e realmente comecei a me renovar. Então eu comecei a me dar o meu melhor. Porque todas aquelas palavras que eu ouvia, de que não vai dar certo, você vai ser igual a sua avó, você vai ser igual esse, igual aquele, raça ruim. Eu falei, não, eu vou ser diferente, eu vou me dedicar. Então, uma motivação. Eu não vou ser a melhor porque... tem que ser a melhor. Eu vou ser a melhor porque eu quero ser melhor. Então, sempre que tinha algo, eu tirava 5. Não, na próxima vez eu vou tirar 6. Na próxima vez eu vou tirar 7. Sempre se superando para ser alguém melhor. E foi ali que eu encontrei uma motivação. Uma motivação para... talvez até errado no começo, porque eu dizia, eu vou provar para todo mundo que eu não vou ser isso. Mas... depois de um tempo, você querendo provar... que não era essa motivação, isso, né? Eu vi que eu não era mais esse conceito vingativo do eu vou provar, mas o conceito de que eu era de Jesus agora. De que agora eu era luz, de que agora, sendo luz, eu tinha que ter o melhor da terra. E se o melhor da terra era ter as melhores notas, para ter um bom boletim escolar, que assim seja. Se o melhor da terra era se vestir de uma forma diferente, que assim seria. Então... quando eu entendi que Jesus me amava de uma forma tão grande, ao ponto de se importar até com a minha nota escolar, ao ponto de se importar até com o meu jeito de andar, de se vestir, do meu jeito de falar, eu percebi que eu amava esse Jesus mais do que os problemas, eu amava esse Jesus mais do que a minha família, eu amava esse Jesus, mais do que a situação que talvez a gente fosse enfrentar quando saísse de dentro da igreja. Eu amava esse Jesus mais do que a falta da mistura ali. Eu amava esse Jesus, eu amo esse Jesus, mais de qualquer circunstância, mais do que um abraço de um pai, porque... isso foi tudo um forjamento, foi tudo aprendizado. E eu aprendi que não adiantava nada. Muitas vezes, quem sabe, se meu pai tivesse me abraçado, eu nunca teria sentido falta de um abraço realmente ao ponto de ir para a igreja. Talvez a gente fosse a família padrão, a família da sociedade, a família que a sociedade quer ver, a família dos filhos bonitinhos, do pai e da mãe bonito. Mas você já se destruído dentro de casa horrível. Mas a partir daquele momento a gente não era a família padrão sociedade, mas era a família que agradava a Cristo, era a família de Cristo. Então, ele foi realmente mudando em todos esses jeitos. Então, eu não precisava ter um pai e uma mãe junto para ser a melhor aluna. Eu não precisava de um pai e uma mãe junto para amar a Jesus. Eu não precisava mais de motivos superficiais para amar ele, para entender esse amor dele por mim. E é tão interessante você falar isso, porque muitas vezes a gente vincula, né, nossa mudança, a gente vincula Jesus à nossa vida e a gente acha assim, para Jesus agir,
Minha mãe e meu pai têm que estar junto. Sim. Aí eu tenho que dormir na sala, mas tirar a melhor nota, Sim. né? Que isso não acontece. Não a gente vai. precisa se esforçar. Sim. Né? E assim, eu vejo que, como você mesmo falou, essa carência, essa necessidade Sim. de ter um pai, de ter um eu te amo, né? Trouxe muitos questionamentos para você. Sim. E isso estava também não te dando motivação para você estudar, Sim. para você ter uma esperança, né? Eu tinha, realmente era um conceito assim. Se eles não me dão nada, não me proporcionam nada que me gera uma alegria, por que eu tenho que fazer? Se nem tudo do que eles fazem me agrada, por que eu tenho que estar agradando a eles? Mas eu não entendia que aquilo não era um agrado para eles, né? Então isso gerou, não vou dizer uma pessoa revoltada, mas uma pessoa com atitude de revolta, né? Porque eu nunca me vi, eu não vou fazer por pirraça. Mas, tipo, eu também não tinha aquele prazer, eu vou fazer para agradar. Então, era uma pessoa neutra, uma pessoa que se tornou apática ao momento de sorrir, ao momento de chorar. Então, tanto faz se vai chover, se vai fazer sol. Só que tão nova para perder essa esperança do amanhã, né? Nisso você tinha quantos anos? Aí eu já tinha 10 anos, que foi quando tudo começou a realmente mudar. E eu, com tipo, 10 anos você não tinha mais esperança. já não tinha mais esperança. 10 né? anos já não tem expectativa. 10 anos já era uma fase que eu olhava e falava, não, pra quê? Pra que se vai terminar tudo igual? Pra que se eu só vou ser mais uma? Pra quê? Pra que ser tudo igual? Mas nessas perguntas, nesses questionamentos do pra quê, naqueles questionamentos até de criança, de nossa, finge ser uma família perfeita, mas não é tão assim. Quantas vezes, às vezes, não vou dizer na inocência, mas a vontade de quando dava um abraço, falar assim, me solta. Olhar e falar, me solta, você não me abraça assim em casa. Me solta, porque não é desse mesmo jeito. E esse sentimento foi sendo gerado. Eu me tornei uma pessoa muito neutra por fora, mas por dentro só gerando. Só pensando naquilo, só maquinando aquilo dia e noite. Mas por que assim? Mas Deus amou todo mundo, então por que assim? Acabava pecando por tanto maquinar aquilo, por tanto pensar naquela situação. Então foi gerando um sentimento, uma ferida, que de vez a gente limpar com uma água oxigenada espiritual, tirar tudo o que tem dentro e depois pôr o band-aid. Eu só tinha colocado um metiolate por cima e fingindo que estava tudo bem. Mas nunca esteve bem. Só fingia estar bem, só mostrava estar bem. Então, por mais chegou uma fase que até na cidade, depois que tudo ainda estava bem, eu ainda ficava na suspeita, alguma coisa vai dar errado. Aquela costume de, agora que eu sentei aqui, vai vir um terremoto. Não tinha cadeira, agora que arranjou a cadeira, vai vir um terremoto com certeza. Então, sempre ficando naquela suspeita, um pé atrás, será que vai dar certo? O medo de receber um carinho, um afeto de alguém, já desconfiando, né? O que quer? Qual que é o interesse disso aí, né? Porque a gente está tão acostumado a se reinventar dentro da nossa força, da nossa capacidade, e chega uma hora que é estranho o afeto. Sim. Né? Porque, mas qual é o sentido desse afeto? Não é? Sim. Então, eu vejo assim, que não só na sua casa, como muitas vezes a gente vê, né, pessoas assim, vivendo uma família que ela traz isso, né? O pai e a mãe desconfortável, triste por aquela situação. E, às vezes, ao invés de poupar um pouco os filhos assistem o pior deles, né? Sim. Às vezes, quem está assistindo, a gente vai dizer, não, mas eu tenho um abraço, eu tenho uma casa boa, uma estabilidade financeira, minha realidade é totalmente da sua. Mas eu sinto esse vazio. Eu sinto muito em informar, mas esse vazio não vai passar enquanto a gente não se permitir ser curado. Quantas vezes, mas a culpa não é minha, dos meus pais, mas a gente não se perdoa. A gente não se perdoa porque em uma discussão, às vezes o seu pai lançou aquela palavra assim, se você não tivesse nascido, a nossa família estaria bem, então você não se perdoa por ter nascido. Quantas vezes você não se perdoa por ter gerado uma briga, você acha que você é o centro. Mas não, você nunca gerou essa briga. São casais disfuncionais, são pessoas feridas que estão gerando, às vezes, alguém ferido. Mas eu convido essas pessoas a se curarem, a realmente se perdoarem, porque eu aprendi a perdoar minha mãe, o meu pai,
nunca olhei para o meu pai para dizer que o perdoo. Portanto, se ele vê um dia isso, eu gostaria muito que ele soubesse que eu o perdoo. Eu o perdoo porque a falta do abraço me ensinou de que o abraço de amor não vem só de quem tem o mesmo sangue que corre na minha veia, pode vir de uma pessoa próxima de mim. Então, quantas vezes muitos jovens, até mesmo mães, estão doentes a esse ponto de estar sorrindo com todo mundo, chegar no banho e essas mulheres tão fortes e guerreiras derreterem em lágrimas. Homens que, meu Deus, não podemos chorar, porque não? E quantas vezes ele só queria gritar, porque ele olha para a carteira e não tem nada. Então essa dor, às vezes a dor vai ser diferente. A minha dor foi a falta de um abraço, às vezes a falta de um afeto, ou a falta de uma comunicação. Mas quantas vezes as famílias têm isso, mas a única dor deles é porque na hora do jantar todo mundo come de cabeça baixa, levanta, cada um pega o seu celular e sai andando. Ou é para essa mãe que se dedica, o marido chega cansado, ela tenta puxar um assunto, ele corta ela, tenta perguntar do filho, ele também corta, porque já não tem mais esse laço. E é se permitir perdoar. Se perdoa por decisões erradas, se perdoa pelas decisões que na época às vezes foi certa. A minha mãe, quando foi pedir perdão para mim, ela pediu perdão por ter me deixado. Eu falei, não pede perdão, eu te perdoo sim, mas não precisa pedir perdão. Porque quantas vezes se ela tivesse sentado com alguém mais experiente, ela teria aprendido. Então, acho que o ato de nos perdoar primeiro, ele é essencial. O ato de ter a tão pregada no século XXI empatia, né? Porque precisamos ter empatia, precisamos respeitar o corte de cabelo, as opiniões. Será que estamos respeitando a alma do outro? Será que estamos respeitando o momento de chorar do outro, o momento de ser alegre? Sem o julgamento, sim, né? Quantas Porque a gente vezes já condena, né? Sim, quantas vezes eu respeito a roupa que você veste, não porque é o estilo, mas eu não consigo respeitar a sua decisão de não querer ir em algum lugar, porque você é uma pessoa estranha, nossa, você é um antissocial. Não, será que essa pessoa ela já não também desanimou? Será que ela já não desanimou de ter uma motivação? Aí você vai olhar e falar, mas o meu filho ele não quer, ele é preguiçoso, ele não quer tirar nota. Será que esse seu filho ele já desanimou de chegar com o boletinho bom e chegar numa discussão que você e seu marido estivesse gritando? Porque nessa casa ninguém faz nada, então ele resolveu não fazer nada? Ou você, filho, será que a sua mãe desanimou de tentar te dar um abraço? Porque quando ela foi te abraçar, você estava jogando um videogame habitolado? Quantas vezes é assim? A falta dessa comunicação. E essencial para essa comunicação. O que vai ser a sua anteninha Wi-Fi para essa comunicação é Jesus Cristo. Porque não adiantou, a gente tentou se comunicar sem Cristo, só acabava em discussão. Mas quando a gente colocou, como vamos dizer, um intermediário ali, né? Colocamos o juiz de paz entre aquilo ali, a conversa foi melhor, porque um falava, o outro pensava, isso eu tenho que mudar. O outro pensava, eu também tenho que mudar nisso. Então, quem sabe, nesta noite, quem esteja nos ouvindo, ou até mesmo nós mesmos, esteja refletindo sobre isso. Às vezes, essa mãe vai dizer, eu sou muito experiente. Não, porque o meu tempo não era assim. Os tempos mudaram. Será que ela não carrega uma ferida na alma que necessita ser curado? Uma ferida, às vezes os filhos vê, eu via minha mãe como uma heroína, porque é uma pessoa forte, resiliente. Mas será que não é hora da gente começar a ver a dor? Será que não é hora de inverter os papéis? Será que não é hora da gente se colocar na brecha para orar por essas mulheres? Será que não é hora da gente decidir, igual eu decidi ser diferente? Não porque ia agradar todo mundo, não agrado todo mundo ainda, mas decidir ser diferente não só por eles mesmos. Largar de ser egoísta, né? Não é porque eu acho que eu não estou sendo feliz que o outro não merece ser feliz. Porque a gente só tem o perdão sobre nós porque a gente perdoa. É isso que está dizendo, né? Perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo a do outro. E será que não perdoa a mãe porque... porque a minha mãe, ela podia ter ficado casada com meu pai. Eu sei que às vezes a pessoa vai falar, não, é porque você já nasceu numa família que já não estava junto. Eu gostaria sim que eles estivessem juntos, mas saber que junto eles podiam, alguém ter parado na cadeia por causa de uma briga que chegasse à morte, juntos eles não estariam realmente felizes.
juntos só para agradar você, juntos só para agradar a mim. Não, vamos realmente ter esse amor genuíno. Esse amor que faz olhar para você e dizer, se você gosta do rosa, se o rosa te faz bem, eu vou concordar, apesar que eu gosto do preto. Olhar para o outro e falar, se a minha mãe, estando só eu e ela aqui, faz bem para ela, eu vou apoiar ela. É uma cura, né, nas atitudes. Sim, uma cura de atitudes, uma mudança, né? Uma mudança radical. Não estou dizendo só volta para Cristo ou continue firme em Cristo. Estou dizendo para você, decida mudar perto de Cristo. Jó, ele disse, né, depois de tudo que aconteceu com ele, todo mundo gosta muito de Jó, porque a paciência, porque é isso. Mas será que a gente não vai pegar a parte de Jó, em que Jó diz, olha, Senhor, eu não estou mais só andando com o Senhor agora, eu não estou mais só falando, agora eu te sinto como meu amigo, agora eu posso sentir o Senhor aqui. Será que as pessoas vão olhar e falar, mas eu sou cristão, já liberei a cura, eu já liberei o amor, mas algo ainda me prende. Quer dizer que algo ainda falta. Ainda falta uma pontinha de Jesus em algo. Eu não vou dizer, você é perfeita. Não, eu não sou perfeita. Ainda vem coisas ruins. Tô no caminho, né? Sim, mas agora eu não me desespero, porque antes quando eu vim a Cristo, eu era uma criança melancólica mesmo. Se eu tivesse motivo para chorar, eu chorava. Sem motivo para chorar, eu chorava. Se você sorrisse para mim, eu chorava. Se você me abraçava, eu chorava. E se você me dissesse que me odiava, eu também ia chorar. Então, tudo era neutro, chorar. Quantas vezes a sua autodefesa é ser uma pessoa estressada, uma pessoa que tem um tique, uma pessoa controladora, ou muitas vezes ciumenta, né? ou muitas vezes uma pessoa silenciosa. E quantas vezes o silêncio mata? Quando chega, muitas vezes, uma época do ano, em setembro, principalmente, a gente prega o amor, a comunicação dentro de casa. Por que todo tempo na sua casa não é um tempo de conversa? Por que todo tempo dentro da sua casa não é um tempo de amor, um tempo de companhia? Precisa de um mês específico para o pai olhar para o filho, precisa de um mês específico para o filho olhar para a mãe, precisa do dia das mães para você chegar com um buquê de flor. Chegue com ela no inesperado. Atitudes pequenas mudam pessoas. Pequenas atitudes fazem a diferença. O que ajudou na minha mudança com Cristo foi um abraço. Um abraço de uma senhora, de uma mulher que nem me conhecia. Olhar nos olhos de uma criança. Eu nunca gostei da minha aparência, para ser sincera. Então, na hora que ela passou a mão assim no meu cabelo, ela falou, nossa filha, você é tão linda. Eu te amo tanto. Como que alguém estranho pode me amar? E quantas vezes você precisa só desse abraço? Mas eu vou te dizer, não abrace sem propósito. Não beije sem propósito. Não diga que ama sem propósito. Realmente, quando abraçar alguém, sinta que você é um porto seguro para aquela pessoa. Realmente, quando orar, sinta alguém sentar ali. Depois de um tempo, a experiência é magnífica. Nossa, sentar... Cumprir o que Mateus diz, né? Você fecha a porta, você senta. Aí parece que uma brisa passa no seu quarto. Aí você respira fundo de novo. Engole todas as lágrimas. Aí você fala, pai. Aí parece que ele já fala, filha, cheguei. Ele só espera isso. Ele só espera uma oportunidade para ele falar cheguei. Quantas vezes ela vai, briga, discute, não sei o que. E depois fala, aí acalma. Sabe o que é, Deus? Porque aquela pessoa lá, não, calmou. Chega para Deus e fala, sabe o que é, Deus? Porque a minha oração começou a ser assim, olha, Deus, eu não sei o que acontece comigo, mas eu fico com muito sono nas aulas. Eu quero muito tirar nota, mas eu sei que eu não vou conseguir. Eu sei que os professores não estão implicando, eles já tentaram me ajudar, mas eu preciso conseguir. E aí começou a mudar, quando eu comecei a me olhar, quando eu comecei a falar de mim para Deus. Olha, Deus, eu quero entrar muito para o Ministério de Expressão Corporal, mas eu preciso ser batizada em língua, Senhor, eu preciso buscar isso. E aí eu vi que eu precisava de um pouquinho mais. E aí foi passando um tempo, eu fui, me batizei. E quando eu estava no batistério, eu fui batizada em línguas, eu fiquei, meu Deus, Deus lembra que eu existo. Eu fiquei toda feliz, eu não sabia como lidar com aquela emoção, porque, nossa, algo tão especial e Deus me deu o que eu pedi. Então, quantas vezes a pessoa já tem tudo isso, e o algo especial dela é essa fitinha de cetim.
E Deus pode ter te dado essa Bíblia toda, essas folhas todas, mas se Ele não te dá a fita de cetim, não te agrada. E eu só ganhei aquilo que eu queria. Eu buscava muito, eu pedia muito. Quando eu cedi o meu lado. Quando eu parei de julgar e jogar o problema para minha mãe, ou para o meu avô, para minha avó, para minha família, ou pela falta do abraço. O porquê não, O porquê sim, o porquê também não com você. É. A pergunta é, por que não com você, por que não comigo? O que a gente é diferente? É. E essa muita pergunta... atitude pequenas, né? São atitudes pequenas. Sim, coisinhas pequenas. Então, se no começo eu ocupava a falta do abraço, eu comecei a ter abraço. Se eu ocupava a falta de dinheiro, começou a ter dinheiro. Aí eu acho que chega numa hora que Deus olha e fala, e aí? E agora? Qual vai ser a sua nova desculpa? E é isso nessa noite. O que é a nossa nova desculpa a cada dia? É verdade. Temos que decidir a parar de dar desculpa e começar a ir. Porque a pergunta, você começou perguntando, qual foi seu encontro com Deus? O meu encontro com Deus foi a partir do momento em que eu decidi parar de culpar qualquer pessoa, qualquer situação. E comecei a reconhecer os meus erros. Comecei a ver o que o Senhor via de mim. E parei de ver o que a sociedade via, o que qualquer uma pessoa via. Então, o meu encontro com Deus começou dia 25 de dezembro de 2015. Quando eu desci as águas do batismo e Ele realmente me deu algo que eu tinha pedido muito. Mas Ele não deu porque eu fui insistente. Ele deu porque eu decidi mudar para receber. Amém. Eu decidi preparar a casa, que sou eu. Eu decidi pôr a mesa. Não adianta pedir pão se não tiver manteiga para passar. Então, quando eu já tinha tudo na mesa, quando eu tinha um lugar especial, onde não haveria contenda, onde não haveria discórdia, onde não haveria um lugar para uma alma machucada, Ele pôde preencher com algo tão maravilhoso que é o Espírito Santo. Glória a Deus, é uma verdade. Glória a Deus. Né? A gente, às vezes, você como pai, como mãe, às vezes não percebe que a tua voz direciona. Né? Então, assim como a Isabelle contou um pouquinho da experiência dela como criança, já assistindo tudo aquilo, e aquilo foi trazendo dor, às vezes, pai, mãe, você que está nos ouvindo, pensa assim, está faltando dinheiro, eu tenho que dar comida. Nem sempre o que você tem que dar é só um prato de comida. Um afeto, não tem dinheiro que compra. Eu quero agora R$100 de abraço. Quanto que vale o seu abraço? Então, o seu abraço que você recebeu foi que mostrou ali o próprio Deus te acolhendo. Sim. Então, acredito que ali você sentiu o que era verdadeiro, o que era real. Nossa, isso existe? Eu quero isso aí, porque está sendo muito bom, né? Então, tudo isso foi importante na vida da Isabelle com apenas 9 anos de idade. E isso marcou a vida dela. Então, às vezes, mãe, você está assim, se apegando à situação que você não tem, aquela roupa que você não tem para dar, ou aquele alimento que o seu filho vê todo mundo na televisão comendo e ele quer também, mas são construídos conceitos, né? Então, que a sua boca seja de falar, olha, hoje você não tem, Deus proveu isso para nós, vamos agradecer isso que o Senhor colocou na nossa mesa, porque você vai estar ensinando a sua família. Então, assim como a Isabelle, que hoje tem 15 anos, e a história dela foi de muitas lutas e conflitos internos, como você tem também. Mas a partir do momento que ela entendeu que ela precisava uma decisão pessoal e individual. E que você, como jovem, adolescente, que dorme na sala de aula também, e que não tirou nota, já tem a dica. Não queira ficar dormindo na sala de aula. E não põe culpa na televisão mais, nem videogame. Tá? Agora vamos ler Provérbios. Essa dica, né? Vamos ler Provérbios. Vamos ler Provérbios. Então, Isabelle, dentro da Bíblia, lógico que a gente encontra muitos textos, muitos personagens que a gente se identifica, que a gente vê a nossa história também, um exemplo, né? Então, qual seria o texto ou o personagem que você, assim, dentro da palavra, que você gostaria de deixar para esse jovem, para esse adolescente, né? Para essa casa hoje que parou para nos ouvir, ter, assim, como referência na sua vida? O versículo-chave é Jeremias 29:11. A minha versão é uma versão mais atual e diz assim: Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança.
Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me chamar, pois vão me procurar com todo o coração. Amém. Essa versão é até mais bonita, né? Não que as outras não sejam, mas procurar com todo o coração. Foi o que eu falei, ponto-chave. Quando no meu coração não havia mais pontinhos para rancor, tristeza, nem para nada do passado, eu comecei a entender que só Ele conhecia os planos. E tem a versão que diz, só eu que sei que pensamento eu tenho de vós. Então eu entendi que Ele me conhecia de uma forma diferente. Ele tinha um pensamento diferente. Então quantas vezes você já ouviu um preguiçoso, folgado, isso e aquilo? Ela direcionou os jovens. Então é o que Ele... Aqui mesmo você vai achar Ele dizendo dos jovens, vocês são fortes, usa sua força, se motiva. Se você tem aquele grupo, mas é estilo, tenha estilo, mas tenha um tempo para Cristo, tenha um espaço para Ele. Eu gosto muito de andar de skate, agora você não pode por causa da pandemia, mas reúne na praça então, vamos andar de skate. Mas gente, vamos fazer uma oração antes? Você pode ter Cristo em todo lugar. Cristo, ele é... Antes de vir aqui, a gente estava arrumando as coisas aqui, eu olhei para um cabo. Ele é um cabo só, um USB, mas com várias conexões. Cristo, ele é esse cabo na nossa vida. É esse cabo, um cabo único, mas que tem as conexões que você precisa. Se você precisar de uma família, ele tem essa conexão da família. Se você precisar de um abraço, ele vai ter a conexão de abraço. Se tudo que você precisa nesta noite, neste dia, porque muitas pessoas ouvirão depois... é um eu te amo, Ele pode prover um eu te amo. Mas comece a se amar, comece a se valorizar. Temos espaço na nossa Gigabytes para tantos aplicativos. Faça do seu coração uma Play Store. E comece a baixar um tempo para Cristo. Um tempo para se curar, um tempo para orar, um tempo para ter uma conversa com Deus. Não vai no modo robô, não. Senhor, sabe o que é, Senhor? Ele sabe, mas comece a contar. Faça dele uma caixa confidente. Ele é o melhor amigo que nunca vai brigar com você e contar seus segredos. Ele é aquele que vai ouvir os seus sonhos e não vai dizer, desce da nuvem. Ele é aquele que vai ver os seus projetos e dizer, isso é pouca coisa, eu tenho coisas maiores. E esse é um versículo-chave para mim. Amém. O versículo que eu ouvi, que ele tem coisas maiores para mim, realmente. Amém. E antes de a gente encerrar, que a gente vai estar orando... É só para você que está aí dormindo, que já acordou em nome de Jesus. Amém. Isabelle, hoje, como que é a Isabelle estudante? Você não dorme na sala de aula, Isabelle? Não é mais opcional, não está mais no hall de lista. Uma mudança muito grande para mim foi quando eu realmente mudei tudo. E Deus me deu uma família, eu faço parte da sua família atualmente. Eu fui morar com a pastora Marta Sueli, com seu esposo, seu Luiz, que eu chamo de pai, realmente é meus pais, minha mãe. Eu ganhei irmãos mais velhos. Desculpa lá, que você... Eu ganhei uma família. E se antes eu tinha motivações para ir em frente, motivações para estudar, por mais que ninguém estivesse lá, no dia de pegar o boletim, eu me motivei a ser a melhor pessoa possível. Então, a Isabelle, como estudante, se inscreveu para as Olimpíadas de Matemática da escola e, determinadamente, ganhei. A Isabelle, estudante, quis sair entre os melhores alunos nos seus ensino médio e saiu. A Isabelle, como estudante, mudou. Eu mudei o jeito de tratar, o jeito de agir. Eu não vou dizer perdi amizades. Eu simplesmente tive que substituir pelo novo. Revi algumas coisas, eu fui tirando alguns arquivos errados, aquela influência que realmente você vê que a pessoa não quer aquilo, não quer estar perto de você pelo que você se tornou. Eu vou dizer para você, eu perdi amizades quando eu virei cristão. Não, amizades verdadeiras é aquela que independente do que você está com você. Porque quando uma pessoa diz, com todo respeito aos vegetarianos, eu vou virar vegetariano, todo mundo apoia, uma boa causa. Então, por que quando vem a Cristo, que é uma boa causa, ninguém te apoia? Então, eu fui mudando como pessoa realmente. Então, a Isabelle, estudante, atualmente se esforça muito para tirar as melhores notas. Não porque eu sou boa, mas porque eu me fiz bom. Eu fiz bom porque eu sou cristã e eu fui entendendo que eu podia ser a melhor. Eu podia ser a melhor para ser um exemplo melhor, para ser uma pessoa melhor. Então, eu me tornei a melhor aluna, realmente. Eu ganhei uma motivação melhor para ir em frente.
E qual é o seu objetivo hoje como estudante? Você vai se formar no quê? Você já tem essa... Sim, eu já tenho isso eu vim trazendo. E quando eu entrei para essa nova família, foi uma coisa incrível, porque tinha tudo a ver. Quando eu fiquei sabendo que minha mãe, ela lecionava no Instituto Teológico, foi minha paixão. Eu falei, nossa, tem tudo a ver. A área que eu quero atuar é em arqueologia. Mas eu quero fazer mestrado em arqueologia. Amém, amém. E realmente, Jesus não falou, desce da nuvem, menina. Ele falou, olha, pode ir na nuvem que eu tô te ajudando. Ele tem isso pra você. Então, o meu objetivo é manter essa linha. Não perder as esperanças. Eu ouvi de um professor, olha, só para testar, esse ano ele falou assim, você é muito inteligente, muito ousada, mas tem que dar uma segurada. Aí eu fui para casa pensando nisso e eu falei, não é agora que eu vou me parar. Eu até bateu aquele sentimento, tipo, nossa, como assim? Mas eu falei, não é agora que eu vou me parar. E é tão interessante que todo mundo fala, não vai ter nada a ver você misturar as duas coisas. Tem tudo a ver. A minha mãe me ensinou que a Bíblia é o maior livro de arqueologia do mundo. Amém. A Bíblia é o maior livro de história. Então, isso se tornou o objetivo. Tornar a minha melhor versão possível. Para ser a melhor arqueóloga que todos já tenham visto. Amém. Não porque eu sou boa, mas porque eu vou falar, eu conquistei tudo isso com Cristo. Então, ser cristão não é picareta, não é ser chato. Ser um jovem cristão não é ser um jovem entediante. Muito pelo contrário, é ser alguém diferenciado, é ser alguém com um potencial a mais. É alguém aquele curado, né? Sim, motivado. É aquela pessoa que tem o toque do chefe. Amém. Realmente. Amém. Então, nossa entrevista termina aqui. Queremos conversar mais, né? Queremos agradecer a sua presença. Muito obrigada pela oportunidade. O seu carinho, né? O Senhor nos trouxe nessa família como presentes. Amém. E que você possa, em nome do Senhor Jesus, pegar tudo, um pouquinho do testemunho que ela colocou aqui para nós, né? Porque tem bastante coisa, né, Isabel? Sim, muitas coisas. E que você possa entender que a gente não pode já jogar as nossas tristezas e as nossas culpas nos outros, né? Cada um tem a sua história. Escreva a sua história. Isabelle contou a história dela com Cristo. Hoje ela tem 15 anos e tem uma jornada muito grande ainda que o Senhor escreveu para a vida dela. Como o Senhor escreveu para a sua também. Então, não negligencie a sua vida em Cristo. Viva ela intensamente. Você como adolescente, você como jovem, queira ler a Bíblia. Tenha o seu momento de devocional, né, Isabelle? Você tem o seu momento de devocional. Tem tudo isso. E você sendo jovem, você tem motivação no Senhor. Motivação naquilo que Ele tem para nós. E Ele tem todas as curas que você precisa. Física, emocionais, familiar. Né? Em nome do Senhor Jesus, você vai ser um filho que cura, uma mãe que cura, um pai que cura. Porque você viu como que é importante você transmitir essa verdade em Cristo dentro da sua casa. Amém? Então vamos orar para a gente encerrar. Deus amado, Deus santo, Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade. Senhor, nós te agradecemos pelo teu cuidado, Senhor, pela vida da Isabelle, ó Pai, que o Senhor guardou e livrou, que o Senhor resgatou, ó Pai, que o Senhor implantou numa nova casa, numa nova família, e que ela, Senhor, tem sonhos estabelecidos pelo Senhor. Foi o Senhor que colocou em seu coração, ó Pai. E nada, Senhor, vai colocar, Senhor, a mudança se não for a tua verdade em nós. Que o teu Espírito Santo venha trazer sobre ela a cura, a libertação, a restauração nessa caminhada contigo. E que cada jovem que hoje, né, se sente desmotivado, sem esperança, não tem mais um vínculo afetivo na sua casa, não tem mais aquele elo de amor, que esse jovem possa abraçar seus pais, possa declarar que ama, porque um amor de verdade, ele transforma, ele liberta, ele restaura. E que cada um de nós possa praticar essa verdade, Pai. Eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade, que cada família, Senhor, hoje possa receber essa cura, esse mover.
Porque nós estamos no ano que devemos mover-se ao chamado. Que cada um possa mover ao chamado de ser um bom pai, de ser uma boa mãe, de ser uma boa serva de Deus. E jamais esquecermos que o Senhor está conosco a todo o tempo. Por isso, Senhor, eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe a sua casa, a sua família. E como Isabelle recebeu um eu te amo quando chegou da igreja, né? Eu vou declarar essa verdade, né? Amém. Nós amamos você também. Nós te amamos. O Senhor te amou primeiro. Por isso que ela se sentiu tão acolhida e amada. E que você possa sentir acolhida e amada essa noite também, porque nós amamos você. Deus te abençoe, em nome de Jesus.